esquecer aquela marca que ficou em mim. Eu só aumentava, eu não falava, mas minha alma só gritava, e não havia nada que me desse paz. Foi quando meu Jesus tocou em minha vida e colocou remédio na minha ferida. E que doía tanto, agora não dói mais. Uma nova história. Bom dia, bom dia, bom dia, Deise. Seja muito bem-vinda ao nosso encontro Mulheres da Bíblia, mulheres de identidade, de cura, de propósito, para mulheres que querem realmente ativar a sua cura interior, a sua identidade real, aquela identidade que nós nascemos para vibrar, aquela identidade que nós nascemos para viver. E por que não começarmos a nossa semana falando sobre uma das mulheres que eu acredito que muitas de nós já ouvimos falar, já conhecemos, já temos até de cor e salteado sobre a história dela, mas tem algumas observações que eu quero trazer nesta live de hoje sobre essa mulher, sobre Eva. Quem aqui já conhece Eva? Já comenta aqui. Eu sei quem é Eva. Eu sei quem é Eva e eu tinha algumas questões para tratar com Eva. Se você já tinha algumas questões para tratar com Eva, já coloca aqui qual é a questão que você tinha para tratar com a Eva. Eu, Edileuza, por exemplo, na minha busca por autoconhecimento e desenvolvimento, eu descobri que eu tinha raiva de Eva, gente. Não sei se vocês que estão aqui junto comigo tinham essa raiva de Eva. Se vocês tinham, já coloca aqui. Eu também tinha raiva de Eva. Hashtag raiva de Eva. Vamos aqui entrar no movimento. E o porquê eu tinha raiva de Eva. Primeiro que quando a gente tem a nossa identidade desativada em Cristo, a gente tem raiva de Eva porque a gente acha que foi por conta de Eva que a gente sofre tanto, é por conta da Eva que nós estamos passando por todas as situações que nós passamos aqui na vida. Então, essa era a minha raiva de Eva. Eu ficava pensando, por que que Eva teve que comer a fruta? Por que que Eva, aquela abençoada da Eva, para não dizer outra coisa, foi lá e comeu o fruto proibido? Ela não já sabia que não era para comer o fruto? Ela não já sabia que não era para ela tocar naquela fruta? Por que que ela deu ouvidos à serpente? Então, eu via dessa desconfiguração de raiva, de amor, de ódio, de vontade de não ser mais mulher, de vontade de deixar de ser mulher. E quando a gente tem um feminino ferido, pelo menos na minha, né, quando eu tinha um feminino ferido, eu falava assim, se existir uma outra encarnação, eu quero vir homem. Eu quero ser homem porque parece que a vida dos homens é mais fácil do que a nossa. Porque parece que a vida dos homens é melhor do que a nossa. Então, quando eu tinha o meu feminino ferido, eu pensava exatamente assim. Eu imaginava, não. Se tiver uma outra encarnação, hoje eu já não acredito mais em reencarnação, né? Mas quando lá atrás, que eu tinha toda a minha identidade anulada, que eu não sabia quem eu era, não sabia por que que eu tinha vindo ao mundo, eu não sabia qual era a minha missão, eu não sabia se eu era uma boa mãe, eu tinha muitas questões se eu era uma boa mãe, se eu era uma boa filha, se eu era uma boa esposa. Então, quando nós temos o nosso feminino ferido, a gente não sabe quem somos. E por não saber quem nós somos realmente, nós sofremos. E sofremos muito, a gente paga muito preço pela nossa dor, pela nossa falta de conhecimento. Quem me acompanha sabe que eu amo o versículo que está em Oséias 4, que diz, meu povo sofre por falta de conhecimento. Se eu puder dizer aqui para vocês, gente, esse versículo foi o que me libertou. Quando eu li esse versículo, ele virou uma chave assim, na minha mente poderosa. Peraí, é falta de conhecimento, todo esse meu sofrimento, então eu vou atrás desse conhecimento. E aí, quando você vai lendo as escrituras, você vai entendendo
que tudo tá ali mastigadinho para a gente poder realmente ter o conhecimento e ter a interpretação desse conhecimento. Quando você vai em Provérbios, você vê lá em Provérbios que fala: dai tudo que você tem por sabedoria. Porque a sabedoria é a única coisa que ninguém nunca vai nos roubar. Ninguém pode tirar aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente entendeu como uma verdade. Então, nessa caminhada, né, nessa jornada de autoconhecimento, de descoberta de quem eu era, de saber quem eu sou, eu entendi quem era Eva. E é hoje por isso que eu trouxe a primeira mulher que nós vamos estudar no dia de hoje, nessa segunda-feira maravilhosa que começa a nossa semana, né? A gente vai estudar sobre Eva. E para iniciar essa jornada de lives, eu vou começar a ler um versículo que está em Gênesis. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, já pega ela, já vem compartilhando junto comigo para vocês entenderem que realmente eu vou tirar todo esse conteúdo da Bíblia. Esse aqui, gente, olha, é um manual de sabedoria, sabe? Sabe o GPS que nos guia nas estradas? Pois é, aqui é o nosso GPS da vida. Quem usa isso daqui como GPS de vida tem uma vida transformada, tá? Mas para que a gente tenha essa vida transformada, nós precisamos ler, meditar, buscar no Senhor a compreensão de tudo aquilo que nós lemos, tá? Então eu estava orando muito a Deus e pedindo, falando: Senhor, como que eu faço para poder ajudar de alguma forma com tudo aquilo que eu sei hoje, né? Porque hoje eu sou psicanalista, estou fazendo uma pós em psicologia para poder despertar novas pessoas nesse universo de autoconhecimento, porque eu vejo que muitas mulheres ainda estão sofrendo, tem muita mulher sofrendo no mundo. Eu fui uma mulher que sofri muito, eu vi as mulheres da minha família sofrerem muito e eu não entendia o porquê disso, porque cada coisa acontecia, eu era muito revoltada. Eu tinha muita revolta dentro de mim por conta disso, por conta de ver todo esse sofrimento. Então, quando eu me conectei, quando eu curei o meu feminino, que eu me conectei com o Altíssimo, que eu entendi quem era Deus de fato na minha vida, foi que eu compreendi que muito nos falta do conhecimento. Então, quando eu comecei a buscar esse conhecimento para me libertar, eu falei: Senhor, eu não quero só para mim, eu quero poder ser ponte para outras vidas, ponte para outras mulheres também poderem se despertar, porque eu vejo quantas mulheres como nós estamos sofrendo. E o fato é que quando nós sofremos, a gente faz o outro sofrer também. E quem é o outro? O outro é o nosso próximo, são os homens, né? A gente está vendo aí essa guerra, porque a gente não precisa ir para a Ucrânia para viver uma guerra não, gente. A gente está vivendo uma guerra aqui no Brasil mesmo. Aqui onde nós estamos, às vezes tem mulher que está vivendo guerras dentro da sua própria casa. E por que nós sabemos disso? Por que eu sei disso? Porque eu vim de um lar assim, onde vivi uma guerra dentro de casa, né? Então, quando a gente vê falar sobre guerras, existem guerras lá fora, mas nós estamos vivendo uma guerra aqui também. Nós estamos vivendo uma guerra, às vezes, dentro do nosso lar, com nossos cônjuges, com os nossos filhos. Às vezes, a gente está vivendo uma guerra interior com nós mesmas, sem saber quem nós somos, o que nós queremos da vida, o que nós queremos fazer daqui para frente. Tem gente que está guerreando contra a depressão. Tem gente que está guerreando contra os monstros internos que fala que ele não é capaz, que ele nunca vai mudar, que ele nunca vai sair da onde ele está. Então existem várias guerras e a gente precisa entender qual é a guerra que nós estamos guerreando. Qual é a guerra interna ou externa que nós estamos vivendo para que nós possamos realmente mudar isso na nossa história, na nossa vida, tá? Lembrando que as histórias que nós contamos hoje é as histórias que os nossos filhos e os nossos netos irão contar daqui para frente. Qual é a história, mulher, que você quer deixar? Qual é a história que você quer deixar para que os seus netos contem sobre você? É uma história de uma mulher sofrida? É a história de uma mulher guerreira?
É uma história de uma mulher que dava conta de tudo e carregava o peso do mundo inteiro nas costas. É uma história de uma mulher que era submissa demais ao ponto de ser humilhada, ser rebaixada, diminuída. É uma história de uma mulher que não deu conta de educar, ensinar, instruir os seus filhos o caminho que eles devem percorrer. Qual é a história, mulheres, que vocês querem deixar para a próxima geração? Lembrando que, como mães, nós temos uma missão de instruir e ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem caminhar. Só que quando a gente ainda está com o nosso feminino ferido, a gente cria homens fracos, que é o que a gente está vendo nessa geração. Um monte de mulher que está com o feminino ferido e está criando homens fracos, homens que vão para a vida, que não sabem ser homens, que não têm atitude e postura de homem. Ou a gente está criando e deixando que esses homens vão para a vida com feridas e marcas emocionais expostas. E o que isso acontece? Acontece que os homens vão para a vida agressivos. Aí os homens vão para a vida sem saber qual é o papel dele como homem. Vão para a vida sem entender a importância de saber respeitar uma mulher, sem saber a importância de realmente amar e honrar a sua esposa, a mulher que ele escolheu para estar do lado. Então, mulheres, nós temos uma missão muito linda, muito maravilhosa. Deus nos ama demais. Nós somos a obra-prima do Senhor. Só que quando a gente está com o nosso feminino ferido, quando a gente está machucada, a gente ensina através da dor os nossos filhos. E quando a gente ensina através da dor, eles vão sofrer e vão fazer outras pessoas sofrerem também. Então, eu falando com o Senhor, eu falei, Senhor, como que eu posso fazer? Às vezes eu quero unir outras mulheres para poder falar, para poder mostrar todo o conhecimento, tudo aquilo que me destravou, tudo aquilo que tem me transformado. E fica um pouco desafiador, porque as mulheres ainda andam muito ariscas, muito redias, tem muita mulher machucada e tem pessoas que ainda não entendem que a terapia é uma ferramenta para nos apoiar, a nos conectar com quem nós somos realmente. A terapia, gente, é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a fazer o caminho de volta. Bom dia, Vera, seja bem-vinda. Então, quando nós entendemos que ser terapeuta é uma missão maravilhosa, quando eu olho assim lá para trás, eu falo, Deus, o Senhor me preparou para ser ferramenta de motivação, de instrução, de direção para outras vidas. Então hoje eu vejo a terapia não só porque eu sou psicanalista, não, gente. Eu vejo isso como uma ferramenta que o Senhor nos deu, nos entregou assim para que a gente pudesse ajudar e apoiar outras vidas. Só que tem mulher que não busca terapia, tem mulher que acha que Deus vai fazer tudo por ela. Fica orando e jejuando todas as noites, todos os dias, todo mês, faz oração e faz jejum e não se move, tá? Fica aceitando o inaceitável, achando que Deus vai resolver e a hora certa Deus vai resolver. E Deus está falando, mulher, se movimenta. Você precisa fazer a sua parte também. Eu faço a minha parte, mas você também precisa fazer a sua. Então, às vezes, quando a gente ainda tá com o feminino ferido, a gente acha que a gente tem que aceitar muita coisa, porque a gente viu as mulheres da nossa família aceitar muitas coisas, né? Então, a gente precisa realmente se curar, precisamos realmente buscar essa cura para que a gente seja ponte, para que possamos ser ponte na vida de outras pessoas, para que a gente possa ser ponte na vida de outras mulheres, para que a gente possa ser ponte na vida de outros homens, porque nós, como mulheres, temos essa missão de ajudar esses homens a encontrar o caminho de volta, ao lar. Mas quando a gente entra nessa guerra, e aí voltando, né, a falar sobre a guerra, quando a gente entra nessa guerra de gênero, porque a mulher é melhor que o homem, porque o homem é melhor do que a mulher. Quando a gente entra nessa guerra de gênero, todo mundo sofre, porque a gente precisa do masculino, assim como o masculino precisa do feminino. Mas quando a gente está nessa guerra,
nessa guerra, aí fica um contra o outro. A gente fica guerreando, brigando, se matando. Aí é homem que mata mulher, mulher que também manda matar homem também. É menos, mas acontece. E por que acontece menos? Porque, querendo ou não, nós ainda temos uma delicadeza, nós ainda temos uma emoção mais aguçada do que o homem. O homem, pelo fato de ser mais racional, isso não é justificativa, tá, gente? Não tô falando que tô justificando, não. Mas o fato dele ser mais racional, às vezes, ele usa mais a força bruta, mais, né, o que já vem dele mesmo, né, a brutalidade, e aí ele acaba fazendo o que tá acontecendo aí. Cadê você colocou aqui? Tem muito preconceito com terapia. Muitas pessoas dizem, tá fazendo terapia é porque tá louca. E é justamente ao contrário. Exatamente, Daisy. Exatamente. Tem muita gente ainda. Eu costumo dizer, quando eu me reúno com mulheres, né, pessoas da área da terapia, dos nossos tópicos é sempre exatamente esse. O difícil não é levar o conhecimento que nós temos. O difícil é fazer a pessoa entender que ela precisa. O mais desafiador da nossa profissão hoje, e a Vera aqui também, que é terapeuta, pode dizer se eu estou errada, o mais desafiador da nossa profissão não é mostrar para as pessoas o que nós temos de conhecimento, as ferramentas que nós temos para poder desenvolver ou ajudar em determinada situação. É fazer as pessoas entenderem que elas precisam. Fazer as pessoas entenderem que elas precisam, mais desafiador, né? Então, é muito importante, gente. É necessário, extremamente. Então, já aproveita, pega essa setinha aqui, manda para aquela amiga que precisa ouvir uma palavra de direção, que tá ferida na alma, que tá passando por situações difíceis, que realmente precisa buscar autoconhecimento, que precisa mudar, que precisa transformar. Aproveita e manda essa live para que ela venha estar aqui junto conosco durante esses 7 dias, onde nós vamos falar sobre as mulheres da Bíblia, mulheres que têm muito a nos ensinar do que fazer, do que não fazer, de saber se posicionar no momento certo, na hora certa, da forma certa, tá certo? Então hoje eu quero ler com vocês, meditar junto com vocês em Gênesis, tá? Eu vou pegar um capítulo aqui, Gênesis, do capítulo 2, do verso 18, tá? Que vai dizer assim. Verso 18 diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Olha que lindo, vejam só. O Senhor olhou para o homem, ele criou o homem, criou o céu e a terra, e depois ele olhou para o homem e falou assim: não é bom que o homem ande só. Eu vou fazer uma parceira, para que eles estejam juntos. Para que eles andem juntos, para que eles possam caminhar juntos. Só que o que está acontecendo? Quando o homem se afasta de Deus, o que acontece? A mulher fala, eu não preciso de homem. Não é assim? Aí o homem fala, as mulheres são muito complicadas, as mulheres são isso, as mulheres são aquilo. E aí começa essa briga entre os casais. Aí a mulher acha que ela é autossuficiente, que ela é independente, que ela não precisa de homem para nada. E aí ela vai tocando barco, né? Vai tocando barco até o dia que ela se cansa de carregar tanto peso sozinha. E aí ela começa a olhar de novo. Não, eu acho que eu preciso de alguém. Aí ela começa a pensar, não, eu acho que eu preciso de alguém. Aí ela começa a querer olhar de novo para este lado, né? Começa a querer encontrar alguém. Só que existe um detalhe. Será que essa mulher, enquanto ela estava sozinha carregando todo esse peso, ela buscou conhecimento? Ela buscou ferramentas para curar aquilo que doeu nela? Aquilo que feriu ela? Porque para nós sermos boas esposas ou mulheres curadas, a gente precisa buscar conhecimento, gente. Sem conhecimento não tem como viver um bom relacionamento. Não tem como, tá? Não tem como viver um bom relacionamento.
Até porque nós estamos vindo de uma geração de mulheres que tiveram que dar conta, que tiveram que carregar muito peso, que não puderam viver a feminilidade delas no nível máximo. Mulheres que viveram para guerrear. Tiveram muitas mulheres que perderam seus maridos nas guerras. Como nós estamos no Brasil, muitas mulheres, né, tiveram filhos dos portugueses que vieram para cá, tiveram os filhos e simplesmente abandonaram essas mulheres e voltaram para suas famílias em Portugal. Então teve muita mulher abandonada com crianças pequenas. Então quando a gente vai olhar para a história, a nossa parte de ser mulher foi roubada de nós, tá? Então nós precisamos nos curar antes de entrar no relacionamento. Porque não existe um relacionamento bom e saudável se uma mulher estiver ferida na alma, tá? Ferida na alma. Porque quando a mulher não entende, olha só, quando a mulher não entende o papel dela dentro da casa, ela acaba, ou ela se anula demais para caber no universo masculino, né? Que aí é aquela submissão, que é a mulher se humilha, o cara pisa, trai, bate, envergonha, humilha, diminui ela em tudo e ela continua ali. É isso que Deus quer de nós? Não. Não é isso, amadas. Não é isso. Deus não quer a nossa submissão e humilhação dessa forma, tá? O que o Senhor quer de nós é uma coisa totalmente diferente. Ele quer que a gente seja parceiro, se una. Olha só, aí no verso 23, o Senhor vai dizer assim, ó. E disse Adão, esta é agora o osso dos seus ossos, a carne da minha carne. Essa será chamada varoa. Portanto, do varão foi tomada. Porquanto deixará, olha só, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quer dizer, quando o homem reconhece a mulher como sua mulher, como a parte dele, como a parte dos ossos dele, da carne dele, ele larga tudo e vai viver com ela para que eles possam se tornar um só. Só que tem muitos homens que ainda não entenderam isso. Tem muitos homens que se juntaram com a sua mulher, mas eles vivem mais lá na casa da mãe, do pai, do que com a sua mulher. Tem muito homem que se casou, mas não está vivendo essa unidade com a sua mulher. Tem muito homem que ainda tem a mãe dele como a mulher dele. Tem muito homem que deixa de zelar, de cuidar da sua esposa, que é ossos dos seus ossos, que é carne da sua carne, para poder continuar ainda cuidando da família biológica. E por que isso acontece? Por falta da distorção do conhecimento. Por falta do entendimento do que realmente é um casamento, do que é uma união de corpos, de almas. Por conta dessa falta de conhecimento, sofre o homem e sofre a mulher. Sofre o homem e sofre a mulher por falta desse conhecimento. De não compreender que nós agora nos tornamos um só. E por que isso acontece, gente? Por conta do sofrimento dessa mãe. Olha só. Vejam, antes desse homem se casar e se unir com essa mulher para se tornar um só, ele foi filho de uma mulher, sim ou não? Só que se essa mulher não ensinou para ele que ele deveria cortar o cordão umbilical aqui com ela, para poder se tornar um só com a mulher dele, quer dizer, se essa mãe não ensinou ele a se tornar um bom marido para esta mulher, ele vai ser o marido para essa mulher ou ele vai continuar sendo o filho para essa mãe? Quem está entendendo, comenta aqui comigo, gente. Comenta aqui se vocês estão entendendo. Deixa eu saber se está fazendo sentido aqui para vocês. Lembra que eu falei
o intuito das nossas lives não é julgar quem foi uma boa mulher, quem não foi uma boa mulher. Não é. O intuito da nossa live é expandir a nossa mentalidade. É expandir o nosso conhecimento. É compreender aonde nós estamos realmente errando. Para que a gente possa fazer o ajuste. Para que a gente possa... Sabe aquele jogo de... Como é que é? Jogo de quebra-cabeça? A gente vai tentando colocar as pecinhas, né? A gente vai tentando encaixar as pecinhas. Enquanto a gente não aprende, a gente vai errando, até que um dia a gente consegue montar todo o quebra-cabeça. Deus colocou aqui, muitos ainda dizem assim para a esposa: ah, minha mãe faz assim, justamente é mãe. Não somos mãe, somos esposa. Faz todo sentido. Exato. Muito bom, Deise. Obrigada por compartilhar. É exatamente isso. Tem muito homem que ainda não se casou com a sua esposa, ainda está casado com a sua mãe. Mas por que que esse homem não se casou com a sua esposa? Por que que esse homem não se tornou um só? Por que que ele ainda não se tornou osso dos ossos, carne da sua esposa? Porque ele não teve uma mãe curada. Ele não teve uma mãe curada. Ele não tinha uma mãe sábia. Ele não tinha uma mãe com a ligação com o Altíssimo, que compreendia essa palavra aqui. Que entendia que quando esse homem se casa, ele tem que deixar pai e mãe, largar pai e mãe e se casar e se unir com a sua esposa, para que eles se tornem um só. E dentro da falta desse conhecimento, todos nós estamos sofrendo, amadas. Todos nós estamos sofrendo, nós sofremos no casamento, nós sofremos na maternidade, nós sofremos em tudo. Quando nos falta o conhecimento, esse conhecimento que vem do alto, tá? Porque o que nós estamos trazendo aqui hoje é um conhecimento que vem do alto. A gente pode ter muitos conhecimentos aqui na Terra, a gente pode ampliar todo o nosso conhecimento aqui na Terra. Mas quando a gente não tem o conhecimento que vem do alto, a gente desconfigura tudo. Aí fica toda essa bagunça. Porque a mulher que não está curada na sua identidade, ela não conhece, não reconhece quem é Deus. Primeiro, já começa aí. E eu falo isso porque eu não sabia. Quando eu era ferida, magoada na alma, eu não sabia quem era Deus. Eu não tinha conexão com esse Deus. E quando eu falo Deus, gente, eu quero trazer aqui uma observação para vocês. Quando eu falo Deus, eu não falo de um Deus religioso, tá? Não é, quem já me conhece mais tempo sabe que eu não sou religiosa. Eu não falo sobre religião. Independente da igreja que você vá, do templo que você vá, do espaço que você esteja, uma coisa é certa: nós acreditamos no ser superior. Nós acreditamos na força que tem algo além daquilo que nós vemos. Nós acreditamos numa força do universo. Existe algo que é maior do que nós. Isso nós acreditamos, independente de qualquer religião que seja. Nós acreditamos nessa força superior. Então, quando a gente não tem esse conhecimento dessa força superior, dessa sabedoria, a gente se perde, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui hoje é uma direção de um manual de instrução de um Deus superior. De um Deus que nos mostra o caminho, a verdade, para que nós tenhamos vida. Para que nós tenhamos vida. O Senhor nos deixou esse manual de instrução, esse GPS da vida. Existe o GPS para as estradas e existe o GPS da vida. Então, a Bíblia é o GPS da vida, independente de religião. Independente da forma como você acredita no Deus. Independente da forma como você encara o Deus. Não é sobre um Deus religioso, aquele que te priva, aquele que te oprime, aquele que te rebaixa, que faz com que você aceite coisas inaceitáveis. Não é sobre isso. Quando a gente entende quem realmente é Deus na nossa vida,
a representação de Deus na nossa vida, a gente sabe que Deus quer o melhor para cada uma de nós. Deus não quer as suas filhas sofrendo num relacionamento abusivo, numa relação onde o homem quer sempre oprimir, diminuir e rebaixar. Deus não quer isso para as filhas, tá? Deus tem um amor lindo por cada uma de nós e Deus quer o melhor para cada uma de nós, tá? Mas para que a gente possa acessar isso, a gente precisa acessar o conhecimento. Porque quando nos falta o conhecimento, aumenta o nosso sofrimento, tá? Já grava isso daí, gente. Grava na tábua do seu coração. Quando nos falta conhecimento, aumenta o nosso sofrimento, tá? Então, queridas, quando a gente tá ferida, a gente lança os nossos filhos pro mundo e eles vão de qualquer jeito. E aí, quando o homem vai para a vida de qualquer jeito, sem entender quem ele é, sem entender o papel do casamento, sem compreender a verdade por trás dessa constituição familiar, vai dar ruim. E a gente tá vendo isso, tá? A gente tá vendo e a gente tá vivendo isso. Por isso que é importante, mulheres, a gente se curar na nossa alma, tá? É importante a gente buscar o conhecimento que nos liberta. É importante a gente entender quem nós somos, qual é o nosso papel, qual é a nossa identidade, o porquê que nós estamos aqui na Terra, porquê e qual é a nossa missão real. Nossa missão, nosso papel como mulheres, tá certo? Porque fica mais fácil. A gente está carregando muito peso que não é nosso, histórias que não são nossas, e por isso que é importante a gente se despertar, amém? Tá? Então, para continuar, nossa, essa passagem é muito linda. Eu não quero me estender muito para não ficar muito cansativo. Quem tá gostando, gente, tá fazendo sentido aqui para vocês? Se tiver fazendo sentido, já comenta aqui. A Deise já colocou, tá fazendo sentido. E eu fico muito feliz, tá? A gente vai estar juntinhas aqui durante 7 dias. Eu vou falar durante esses 7 dias, cada uma das mulheres que me ajudaram a me despertar, que fizeram com que eu entendesse quem eu sou, que fizeram eu ativar a minha identidade em Cristo, que me fizeram reconhecer que eu precisava fazer o meu caminho de volta. Tanto é que eu tenho uma palestra que eu criei com base na minha experiência, tanto pessoal quanto profissional, que é Faça o Seu Caminho de Volta. É uma palestra da minha autoria, com base em toda a minha jornada de autoconhecimento e desenvolvimento, que fez com que eu me despertasse. Hoje eu quero levar essa palestra para o máximo de mulheres possíveis, tá? Porque eu sei que o Senhor, ele me ajudou, me fortaleceu, me guiou, me direcionou. Gente, pra vocês terem ideia, eu tinha medo de falar em público. Eu não fazia apresentação. Eu não fazia... Filho, não mexe não, mamãe. Eu não fazia apresentação de trabalho na escola. Eu não fazia, porque eu tinha uma identidade quebrada. Eu tinha uma identidade corrompida. Eu não sabia qual era o meu papel. Quem estava aqui no começo da live comigo, ouviu eu falando, eu tinha raiva de Eva. Eu tinha uma raiva mortal de Eva, porque eu achava que todo o sofrimento do mundo era por conta dessa mulher. E não é verdade, tá? É claro que ela, quando a gente vai ler aqui em Gênesis 3, que eu vou trazer aqui antes da gente encerrar essa live, a gente vai entender que Eva, ela tomou uma postura diferente, né? Ela tomou decisões que ela não deveria ter tomado. Que ela já tinha uma informação, ela já tinha um conhecimento, um entendimento, e ela foi ao oposto disso. E é o que acontece com muitas de nós mulheres, né? Vamos ser sinceras. Às vezes a gente já sabe o que precisa fazer e a gente não faz. A gente já entendeu que não pode fazer desse jeito e a gente vai lá e faz de novo. A gente já sabe que não deveria pensar ou agir dessa forma, mas a gente vai lá e age. Então foi com esse entendimento que eu compreendi que a culpa não era só de Eva, né? Porque uma coisa é eu entender que Eva errou, outra coisa é eu continuar replicando o que Eva fez. Eita, isso é forte, gente, isso é poderoso. Uma coisa é eu entender que a minha mãe sofreu lá atrás. Outra coisa é eu aceitar continuar sofrendo porque a minha mãe sofreu.
Que aí entra na questão sistêmica familiar. O que eu te pedi, filho? Ele puxou aqui o fio, quase que cai. Não pode, mamãe. Mamãe pediu para você não mexer, tá bom? Então, quando a gente entra na questão sistêmica familiar, a gente percebe que a gente ainda está fidelizando o sofrimento de muitas mulheres do nosso passado. Por isso que é importante o autoconhecimento. Quando a gente entende que a gente está fidelizando esse sistema familiar, a gente começa a entender que eu preciso romper isso. E como que eu rompo isso? Primeiro, compreendendo que o que é certo é certo, o que é errado. Segundo, é começar a viver o momento presente. É viver o aqui e o agora. Parar de focar no passado e parar de ficar focando no futuro que ainda não deu conta de construir no presente. Então, toda vez que a gente sai do presente para ir ou para o passado ou para o futuro, a gente vai dar ruim, vai dar alguma coisa de ruim, tá? Então, a gente precisa realmente começar a construir os nossos degraus, os degraus da nossa história, né? Com cada capítulo, estando presente aqui, no momento presente, vivendo um dia após outro aqui, sempre o que eu vou fazer, qual é o próximo passo, o que eu preciso fazer para ser uma esposa melhor, para ser uma mulher melhor, para ser um ser humano melhor, para agir com mais integridade, para poder mostrar que realmente eu posso ser uma pessoa melhor, não só para os outros, mas para mim mesma. Porque quando eu tinha um feminino ferido, gente, quando eu não entendia quem eu era, eu achava que eu precisava mudar para os outros. E quando a gente acha que precisa mudar para os outros, fica pesado. É pesado, tá? É muito pesado. Eu falo isso com experiência. É pesado demais. Só é bom a gente mudar quando a gente sabe quem nós queremos ser por nós. Quando eu olhei pra mim, eu falei, quem eu quero ser? Quando eu me olhei no espelho, sabe? Já vou deixar até a dica aqui pra vocês. Pega um espelho hoje, se olha assim, sabe? Olha, se foque bem no espelho e fala assim, quem eu quero ser? Independente do que o meu marido pense. Independente do que meus filhos achem. Independente do que os meus amigos vão falar. Independente do que o povo vai dizer. Quem eu quero ser? Quem eu quero ser? Independente de qualquer outra coisa. Então, quando eu olhei pra mim, que eu falei assim, quem eu, Edileuza, quero ser, independente de qualquer coisa, independente, aí eu vi qual era o tipo de mãe que eu queria ser, qual o tipo de mulher que eu queria ser, qual o tipo de esposa eu quero ser, qual tipo de ser humano eu quero ser. E isso me tirou um peso muito grande. Porque eu tiro a expectativa do que o outro quer sobre mim e eu apenas sou. Então eu poderia escolher continuar sendo uma pessoa ruim, né? Dar para qualquer um e para qualquer coisa. Ou eu poderia ser uma pessoa melhor, buscar conhecimento para me curar, para me despertar. E com consequência disso, poder ajudar outras pessoas a se curarem, a se ajudarem. Então, essa sou eu no meu feminino curado. Eu me tornei ponte. E hoje eu quero ser ponte na vida de vocês. Eu quero trazer esse conhecimento para que vocês possam se despertar aí onde vocês estão. Para que vocês possam realmente buscar esse autoconhecimento para libertar vocês da dor, da mágoa, do sofrimento, da opressão. Às vezes é uma mulher que está passando um relacionamento difícil, que já foi humilhada, já foi rebaixada, já foi diminuída várias e várias e várias vezes. E ela, por estar ainda fidelizando seu sistema familiar, ela ainda continua ali. Por ela não acreditar no que Deus quer para a vida dela, ela ainda aceita isso. Porque ela acha que Deus só quer isso, que Deus nos criou para sofrer. Quem já pensou assim? Quem aqui já pensou que a vida é um fardo tão grande que é só sofrimento? Porque eu falo para vocês, amadas, eu era essa mulher.
quando eu estava com feridas internas profundas na minha alma, eu achava que a vida era só sofrimento. Tinha momentos felizes, mas a maior parte era sofrimento. E isso me trazia muito peso, muita angústia, depressão, a ansiedade lá no talo. Doía demais. Doía demais. Só que eu não sabia dar nome à minha dor. Eu não sabia da onde que vinha a minha dor. Porque a gente, quando a gente está muito ferida na alma, a gente nem sabe da onde que vem, por que que tá doendo tanto. A gente só acha que é isso. A gente só pensa que é isso. Ah, não, é isso que tem. Não tem outra coisa. Eu sempre vi as mulheres da minha família sofrerem, então é só isso. Não tem outra coisa. Aonde que eu vou encontrar outra coisa se eu só vi isso? Aonde é que eu vou entender outra coisa se eu só presenciei sofrimento, dor, angústia, mágoa, tristeza? Entende? Então, quando a gente está com o feminino ferido, a gente não sabe quem nós somos. Então, o meu convite para vocês, amados, nessa segunda-feira, é que vocês busquem autoconhecimento. Que vocês busquem fazer terapia. Convide uma amiga para fazer terapia junto. Fala, amiga, você está precisando. Quem tiver condições, pague uma terapia, uma sessão, pelo menos a primeira sessão para uma amiga. Seja ponte na vida de outras vidas. Fala, amiga, olha, eu vou pagar para você porque eu fiz e foi tão bom, e eu acho que vai ser bom para você também, amiga. Faz, que eu vou pagar para você a primeira sessão. Se eu pudesse pagar mais, eu pagaria mais. Infelizmente é bem assim, né? Deise, é assim. Infelizmente é assim, sabe? Então, se vocês puderem, gente, quem tá aqui, seja ponte na vida de alguém. Seja ponte na vida de alguém. Hoje eu estou sendo ponte aqui na vida de vocês e eu gostaria que vocês pudessem ser ponte na vida de alguém. Às vezes é entregar essa live, pegar a setinha aqui, ó, levar para amiga. Eu vou deixar salva no meu feed. Pega, compartilha com a amiga. Se essa live fez sentido para você, compartilha com alguém. Seja ponte na vida de outras vidas. Nós mulheres precisamos nos levantar, nos curar e ajudar outras vidas a se curarem também, tá? Eu não vou me estender mais. Essa passagem é uma passagem riquíssima. Quem tiver a oportunidade de ler, leia. Eu não vou me estender mais para não ficar muito longa essa live. A ideia não é ficar cansativa. A ideia é que a live seja direcional, para direcionar a sua alma, para direcionar a sua vida. Então, que todo o conteúdo que eu trouxe aqui hoje possa ter sido uma sementinha para depositar aí no seu coração, na sua mente, para que você comece a sua semana já pensando e refletindo o que eu preciso fazer. E como eu posso fazer para mudar ou para melhorar quem eu sou. Se tudo que eu aprendi foi de uma forma distorcida, como que eu posso fazer para distorcer, para poder viver a minha melhor versão? Para poder viver o meu melhor momento? Para mim poder deixar uma história riquíssima e poderosa para a minha próxima e futura geração. Hoje nós temos esse poder nas nossas mãos. O poder de deixar um outro legado. Não um legado de dor, daquelas que nós vivemos e convivemos, mas um legado totalmente diferente. Então essa é a minha missão aqui hoje. Ser a portadora de novas boas, de ser a portadora de uma palavra de cura, de direção, de transformação, tá? Que vocês recebam essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem gostou da live já pode compartilhar. Quem gostou, que não chegou no comecinho, que quer voltar novamente, volta novamente, vai ficar salva lá no feed, tá? Foi um prazer poder estar aqui com vocês, ser boca de Deus na vida de vocês, assim como Deus me despertou, que eu possa ser essa ferramenta
para despertar outras vidas também. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma excelente semana. O meu filho jogando. Jogando. Filho, vem cá. Vem cá. Então, que vocês tenham uma excelente semana. Deus abençoe e ilumine a vida de cada um de vocês. Que vocês busquem o autoconhecimento para se despertar. Que vocês curem o que está doendo. E se precisar de ajuda, aqui vocês podem contar comigo. Comigo vocês não caminham sozinhos. Quem já está comigo, gratidão. Quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a esse perfil. Sempre bom te ouvir. Que bom, tá? Fico muito feliz. É um prazer, né, poder receber vocês aqui, Deise, Vera, Andréia. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui. Eu vou realmente finalizar essa live aqui agora com o coraçãozinho cheio de gratidão por poder ter tido essa oportunidade de trazer esse conhecimento. Amanhã às 7 estaremos juntas novamente, então já fica aí o meu convite e espero vocês até amanhã, tá bom? Beijo, Deise, coração, amo vocês, amo a vida de vocês, que vocês sejam mulheres restauradas na paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Tchau! Até amanhã. Beijos. Feliz semana.